Salmo de número 19. É um salmo conhecido, né? Salmo geralmente aí bastante citado, principalmente em seus primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar. Pai, tua palavra está lida. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas verdades, desde já que o Senhor ministra aos nossos corações. Obrigado pelo teu Espírito que já se faz aqui presente e ministra, ó Deus amado, aos nossos corações. Que eu seja instrumento nas tuas mãos para a comunicação do mistério do teu Evangelho, Senhor. Que ele venha aos nossos corações e nos traga, Senhor, verdade, convicção em nossos corações. Edifica, Senhor, a tua igreja para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é percebendo os benefícios da lei do Senhor através da natureza. Hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Essa data surgiu de uma conferência das Nações Unidas na cidade de Estocolmo em 1972 e está completando em 2022 50 anos, em que se começou a falar mais sobre esse assunto ao redor do mundo. Muito mais do que uma data a ser celebrada e lembrada no mundo, a gente precisa, como cristãos, refletir acerca também deste tema. A gente observa aqui na palavra de Deus a maneira como nos relacionamos com o meio ambiente. Ele aponta, ele às vezes é um sinal da maneira como nos relacionamos com o próprio Deus. Também notamos na palavra de Deus muitos episódios no Antigo Testamento, parábolas feitas por Jesus no Novo Testamento, várias situações em que a natureza ela é utilizada para que nós tenhamos uma melhor compreensão dos atributos do Senhor sobre as nossas vidas. Jesus, às vezes, ele faz uso da parábola e várias vezes ele usa recursos da natureza, ou recursos da agricultura, recursos do semeador, de usar artifícios para nos fazer compreender um pouco mais a fundo os preceitos, as verdades, aquilo que nós obtemos da parte do Senhor para as nossas vidas, e aquilo nos trazer edificação, aquilo nos trazer realmente conhecimento sobre os princípios do reino de Deus para as nossas vidas. Então, aproveitando essa data,
a gente quer, através desse salmo, salmo de número 19, ele é muito rico nisso, a gente quer refletir sobre essa importância da natureza e nos apresentar ensinamentos preciosos do próprio Deus, sobre quem Ele é, sobre a sua vontade, sobre o seu propósito para todos nós, sobre a lei do Senhor, como a gente viu aqui no Salmo 19. A gente vai aproveitar junto para trazer um melhor aproveitamento, a gente vai trazer algumas frases, alguns pensamentos obtidos de um autor muito conhecido, aí principalmente com os mais jovens, até para aqueles que gostam de leitura, chamado C.S. Lewis. Acho que todos aqui, muitos aqui já conhecem, né? C.S. Lewis. Ele não tem obras diretas sobre a natureza, mas ele, em suas obras, ele sempre faz menção, né, do trato do ser humano com a natureza, como isso é reflexo da nossa própria vida com o Senhor. E a gente vai trazer algumas dessas verdades, né, para melhor ilustrar um pouco o que está querendo ser dito aqui nesse salmo, o que está querendo ser dito através dessa verdade, o que nós queremos nesse momento refletir aqui, né, acerca desse dia que a gente faz, e que o mundo faz essa comemoração, e nós precisamos fazer também essa reflexão, né, e cada vez mais refletirmos, né? Então, a gente vai em primeiro lugar trazer o que essa natureza significa para esse autor, para C.S. Lewis. O que ele pensa sobre a natureza? Tá? O que ele pensa? Primeiramente, a natureza, ele pensa que a natureza é um índice, porque ela aponta para uma outra coisa. Às vezes a gente confunde, porque às vezes muitas pessoas acham que há uma divindade na natureza, né? A Mãe Terra, né? Todas aquelas palavras que se ouve por aí. Não é isso que a gente vê na Palavra de Deus. A gente vê a Palavra de Deus várias situações acerca da natureza, mas elas apontam para alguém, né? E essa deve ser a nossa visão. A gente deve olhar e ver e perceber esse trato, essa situação, essa interação como algo que aponta para alguma outra coisa. Então, C.S. Lewis diz que a natureza é um índice, é um indicador para outra coisa. Ele também fala que a natureza é um símbolo que representa, mas não é. Não é. Há muitas nações, né, muitos povos, até povos mais antigos, tinham várias crenças acerca do Sol, Deus Lua, não é verdade? E até hoje existe aí a crença dos astros, né, que são muito mais conhecidos como signo, né? Cada vez mais comum hoje em dia, até mesmo dentro do povo de Deus. A gente está ali no meio do povo de Deus conversando, e eu falei, qual que é o seu signo, irmão? Eu falei, irmão, como assim? Nossa vida não é determinada pelos astros, né? Os astros apontam para alguém. Eles representam alguém, mas não são esse alguém. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, daquele que criou todas as coisas, daquele que sustenta o firmamento do universo com suas mãos. Então a natureza é um símbolo, mas ela não é, ela representa algo. Por isso C.S. Lewis é muito sábio, ele também, então, além de índice, é símbolo, porque representa algo. E também a natureza é uma manifestação, porque mostra as suas qualidades. O sol, o que faz o sol? Ilumina, traz calor, traz clareza à nossa visão. Olha aqui, a gente já pode pregar só um pouquinho, fazendo um comparativo do sol com alguns atributos do nosso Deus, com alguns atributos da palavra de Deus. O salmista, ele elenca a palavra de Deus como o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Né? Quantas situações que a gente viu, até na semana passada, quando a irmã Celemara veio, ela falou sobre um líder, né, dentro da casa de Deus, é como se fosse um jardineiro, cuidando das suas plantinhas. Cada planta tem um período de maturação, e é exatamente isso. Cada planta tem uma maturação diferente, tem um trato diferente. Se você tem algumas suculentas, né, todo mundo conhece suculenta, né? Até eu conheço, não entendo tanto, eu conheço. E é muito tranquilo cuidar de uma suculenta, não é verdade? Você
Poxa, coloca uma aguinha lá uma vez por semana, meu irmão, e ela cresce, né? E fica maravilhosa. Você não dá muito trabalho para cuidar, mas ainda assim precisa de cuidado. Existem outras plantas, pelo contrário, que exigem muito mais atenção, muito mais cuidado, muito mais trato. É a mesma forma, irmãos. Né? Nós tratamos com os outros, a gente precisa dar atenção muito maior para alguns, às vezes a gente não dá tanta atenção para outros, mas sabe que o nosso amor por eles é o mesmo. Então olha como a comparação da natureza, a gente começa a perceber isso se perfazendo de forma prática através das nossas vidas. Então a natureza ela tem um tipo de voz, né, que aponta para além dela, aponta para a criação e para o Criador. É assim que C.S. Lewis fala. E a gente vê aqui no nosso texto, né, exatamente dizendo sobre isso. Não há linguagem, né, no verso 3, não há linguagem, não há palavras, não se ouve nenhum som, né, no firmamento, no dia, mas, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Né? Mais um paradoxo aqui, pastor Valdir. Mais um paradoxo que nós encontramos na palavra de Deus. Embora a natureza não fale, né, ela perfaz, a gente ouve através dela a voz de Deus. E é isso que a gente quer aqui trazer, né, com essas verdades que C.S. Lewis nos aponta. E a gente quer trazer aqui no primeiro momento, com essas verdades de C.S. Lewis, nós já ouvimos aqui nos estudos, o pessoal que está fazendo aí o discipulado básico, o curso de catecúmenos, também deve ouvir falar sobre isso, sobre a revelação geral e a revelação específica de Deus. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre isso. Se não entende bem, vamos marcar uma escola dominical, a gente conversa sobre o assunto, porque temos que saber. Amém? Mas nada mais é revelação geral. Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, os atributos do Senhor vão sendo conhecidos por intermédio das coisas que foram criadas, através da natureza. E essa revelação geral aponta também para essa graça geral. A chuva ela cai. Não, ela vai cair só na Ebenezer. Amém? Só vai chover aqui, irmãos. Então não vai para cá, não vai ter comida. Entendeu? A graça geral ela é para todos, independente de sermos ou não povo de Deus, independente de sermos não filhos de Deus. Essa é a graça geral. O sol ele vai iluminar só a igreja? Só vai vir o sol aqui, lá fora está chovendo. Não. Ele vai iluminar a todos, a toda a terra. Essa é a revelação geral do nosso Senhor. Mas nós temos também Paulo falando sobre a revelação específica. E aí nós encontramos 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo ser humano, a fim de que todo homem de Deus, mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, conhecimento específico, a revelação específica já é a revelação sobre quem Jesus é nas nossas vidas. Aí vem a revelação da salvação em Cristo Jesus. Não é para todos. Por isso é específica. Tá? E nesse nosso salmo, aqui de número 19, a gente já pode perceber um pouquinho dessas revelações do Senhor. Mostrando a natureza e a lei do Senhor, né, a sua palavra, em harmonia para revelar seus atributos, para revelar sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, como é o nosso Deus, o seu desejo de se aproximar, o seu desejo de se fazer presente em nossas vidas. E é muito interessante notar que a natureza indica, ela representa, ela manifesta a grandeza do nosso Deus e nos leva à revelação específica.
sobre os feitos do Senhor em Cristo Jesus, assim como a gente observará aqui no nosso Salmo. Você pode perceber nos primeiros versos, aqui no Salmo 19, ele vai até o verso de número 6, falando sobre a natureza. E depois, a partir do verso 7, ele começa a entrar na lei do Senhor, como que uma coisa ligando a outra. Então Davi, antes de Paulo, Davi já estava aqui falando, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre essa revelação através da natureza, levando ao pleno conhecimento de quem Deus é. Muito interessante isso. Seguindo aqui então no nosso salmo, a gente vai agora entrar nessa revelação específica, sobre o que de repente a gente pode olhar algumas dessas situações a partir desses benefícios dessa revelação do Senhor de forma específica, para quem aquele que deseja, aquele que quer fazer parte do povo de Deus. E aí a gente vai, os benefícios a partir da revelação específica de Deus, a partir da revelação de quem Ele é. E eu quero propor aqui, meus irmãos, também fazer uma relação de como nós podemos encontrar dessa revelação específica através da nossa relação com o meio ambiente. Como isso está tão presente e como isso é importante para nós. Como essa relação que nós precisamos ter como povo de Deus e reflete em nosso testemunho de uma forma tão tremenda. O verso 7 já mostra aí que a lei do Senhor ela é perfeita. Perfeita. Já apontando para a natureza da sua palavra. Então a gente quer fazer aí, em primeiro lugar, aqui no verso 7, a gente vê que a lei do Senhor, ela recobra a alma. Ele está dizendo que ela recobre a alma. A lei do Senhor, ela renova a alma. Não é verdade? Ela renova o seu povo. Nós somos renovados pela vontade do Senhor, pelos preceitos do Senhor. Fazendo um paralelo com a natureza, estudos apontam que tomar sol, sem ser em excesso, senão, principalmente para o meu caso, vai ficar muito complicado, mas tomar sol é fonte de longevidade, ajuda a evitar resfriado, alivia o sofrimento emocional e faz bem para a saúde mental. Estudos apontam, não é eu que estou dizendo, que apenas o tomar sol, você está ali, geralmente a gente costuma falar, vamos tomar uma vitamina D, quando a gente vai tomar o sol. Olha, meus irmãos, a relação disso com a relação da lei do Senhor que revigora a alma. Precisamos observar isso de forma muito mais interessante, de forma muito mais profunda. O verso 7 também aponta que a lei do Senhor ela dá sabedoria aos simples. Sabedoria aos simples, aos humildes, a eu e você, a todos nós, ao seu povo. A lei do Senhor nos traz sabedoria. E sabedoria não é acúmulo de conhecimento. A sabedoria, segundo a palavra de Deus, é a capacidade que nós temos de colocar o nosso conhecimento em prática. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que a gente aprende, nós colocarmos em prática. Exercitarmos isso. E a palavra de Deus mesmo nos mostra, meus irmãos, fazendo também esse paralelo, como que a gente observa, várias oportunidades sobre a sabedoria adquirida através daqueles que trabalham com a terra. Como a gente já falou há pouco, os camponeses, os agricultores, no trato com a terra, como nós somos apresentados a diversos ensinamentos. Deixe uma planta ali e coloque apenas água. Será que ela vai crescer a contento? Cada planta tem sua periodicidade, tem suas regras, tem sua forma. Mas toda planta precisa também de poda. Não é verdade? Se você não poda um galinho, ele começa a crescer um galho do lado ali e já começa a afetar todo o equilíbrio daquela planta. Você tem que cortar. Você tem que aparar as pontas.
para que ela possa crescer firme, frondosa, ter raízes profundas. Olha como que eu vou falando aqui, você já vai... Raízes profundas. Tô ligado, tô sabendo o que você está falando aqui. Crescer firme, crescer de forma frondosa. É verdade, tô sabendo o que você está falando aqui. Tô vendo, já estou começando a fazer o paralelo. Há plantas que precisam de adubo, há plantas que precisam de água, há plantas que precisam de menos água, de mais água. A agricultura quer mais dependência, né, da natureza e do próprio Senhor do que a agricultura. Você planta, né, milho, soja por quilômetros numa fazenda. E você depende do tempo para aquilo crescer, das condições climáticas, da chuva, do sol, do equilíbrio entre a chuva e o sol, que o tempo não seja tão úmido, não seja tão seco. Essa semana mesmo tivemos uma semana chuvosa. Isso é sempre muito positivo para os agricultores. Porém, quando fica um período de estiagem, com muito sol, a gente já começa a ouvir notícias. O pão vai subir. O trigo já está dando ruim. A soja já está prejudicando. O milho, ano passado, nem se fale. Sofreu demais a plantação de milho por causa das condições climáticas. Olha a relação que temos aqui na dependência de uma coisa que não está na nossa mão, não está no nosso controle. E a gente querendo assumir o controle da nossa vida, a gente querendo seguir os passos da nossa vida com tudo dentro das nossas próprias mãos. E Deus nos ensinando a termos sabedoria, a termos dependência na sua vontade. A olharmos para as coisas simples, a olharmos para as coisas que vão de forma natural, de acordo com a vontade de Deus. Como nós aprendemos, por isso que Jesus, por isso que na palavra de Deus sempre há várias menções com o trato com a terra, fazendo comparativos, a parábola do semeador. Eis que o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para semear. Fazendo esse comparativo, fazendo com que a gente não deva ficar quietos. Reino de Deus é um reino em que estamos em constante semeadura, irmãos. A gente não se cala, a gente não para. Não, é só de domingo, é só no culto. Aqui eu falo de Deus, durante a semana não. No trabalho não. Meu Deus do céu. Não dá, é todo o tempo. Somos semeadores. Não é verdade? A palavra de Deus nos ensina isso, Jesus nos fala isso. Quando Jesus olha para as multidões e sente compaixão delas e vê a seara, o que a seara é? A plantação. Essa plantação está grande. Só que poucos são os trabalhadores que vão lá participar dessa colheita. Ore ao Senhor para mandar mais trabalhadores para essa grande colheita. Olha aqui mais uma vez a relação que Jesus traz com o campo, com o trato com a terra. Quanto isso é relevante para o nosso aprendizado sobre quem Deus é, sobre os princípios do reino de Deus. O verso 8 também diz que a lei do Senhor alegra o coração. Alegra o coração. Essa alegria tem relação com o contentamento, em saber que Deus ele é suficiente para as nossas vidas. Como o próprio salmista Davi, alguns salmos depois do Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes a gente entende isso que, não, Deus é meu pastor, né? Eu vou ter tudo. Não. Como o Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito. É isso que está querendo dizer. O Senhor é o meu pastor, por isso eu não sinto falta de nada. Eu estou satisfeito na vontade e nos caminhos do Senhor. Isso é alegria, isso é contentamento, em saber que somos filhos e filhas de Deus, fazemos parte do povo de Deus, fomos alvo
do amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus veio até nós, nos salvou, nos redimiu. Isso nos traz alegria, nos traz contentamento, satisfação. Eu faço um paralelo com a natureza. Jesus, ele fala isso em Mateus 6, um dos versos mais conhecidos. Jesus, ele fala ali sobre, com o seu povo, com os discípulos, com a multidão que o acompanhava. Por que vocês estão preocupados com o que comer? Por que vocês estão preocupados com o que se vestir? Aí Jesus faz um paralelo com o quê? Com a natureza. Olhem os lírios do campo. Vejam as aves do céu. Quando observamos uma flor, em sua beleza, em seus detalhes, as suas pétalas feitas de uma forma inexplicável. E o próprio Jesus fala, nem Salomão, em toda a sua grandeza, em toda a sua pompa. E o reino de Israel, o reinado de Salomão, foi um reino realmente poderoso. É só olhar lá, na história de Salomão, quando ele tem aquele encontro com a rainha de Sabá. É incrível o que Israel era naquela época, a sua organização, a sua riqueza. E Jesus fala, nem Salomão, em toda a sua riqueza, é capaz de fazer algo igual a um lírio do campo, a uma flor. Qual a sua flor preferida? Pensa nela aí. Pensa no detalhe que ela tem, como ela é bela, como ela é frágil, ao mesmo tempo ela é forte. Quanto isso representa da parte, quanto isso aponta, como a gente viu C.S. Lewis falando, aponta, né, para Deus, o quanto isso simboliza, o quanto isso manifesta o Senhor sobre as nossas vidas. Quando ele fala, olhem para as aves do céu, o que essas aves fazem? Elas não trabalham, elas não têm salário. Não tem que ficar, não, eu tenho que pensar aqui, porque eu tenho que me aposentar, né? Quando eu ficar mais velho, vai dar ruim, tem que ficar pensando e tal. Falta-lhes o que comer? Esses animais morrem de fome? Acredito que uma das únicas espécies, se não a única espécie que morre de fome em nosso mundo, somos nós mesmos. Morremos de fome. Pessoas hoje em nosso mundo morrem de fome. Então, a gente acaba vendo a providência do Senhor sendo manifesta através da natureza, e isso deve nos trazer também contentamento. Ao passo de querer nos fazer nos preocupar, ao passo de querer nos fazer também olhar para essas pessoas, de fazermos olharmos, de fazermos algo diferente. E a lei do Senhor também, ela ilumina os olhos. No verso 8 aí do Salmo 19. Ela ilumina os olhos. A palavra de Deus, ela, como eu falei, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. E nos versos 6 e 7, nós vemos o próprio salmista trazendo aqui o sol, né, como um exemplo de luz, né, como um exemplo desse astro que nos traz luz, que nos traz calor, que nos traz tantas coisas boas, que nos possibilita ter vida nessa terra. Não conseguimos olhar a olho nu e enxergar o sol na sua plenitude. No pôr do sol ali a gente ainda consegue, porque ele já está por se pôr. Mas durante o seu dia, a sua plenitude, nós não enxergamos, não conseguimos a olho nu olhar para o sol. Nós vamos olhar e vamos ficar cegos. Mas nós sabemos que ele está por iluminar todo o nosso ambiente. Comparação maravilhosa quando a gente pensa no nosso Deus. Nós não conseguimos vê-lo,
E ele fala isso para Moisés: Moisés, vocês seres humanos não conseguem enxergar, não conseguem contemplar a minha face, não conseguem olhar para mim. Porque vocês vão olhar, vocês certamente morrerão. Mas nós podemos sentir a manifestação do Senhor ao nosso redor, todos os dias, em todo o tempo. Nós podemos perceber Deus fazendo de forma tremenda, amorosa, misericordiosa, graciosa, a manifestação da sua graça sobre as nossas vidas. Quando a gente olhar para o sol, a gente tem que perceber já, da mesma maneira que existe esse astro, né, tão incrível, né, ao mesmo tempo que nos impressiona, né? Eu sou um apaixonado por pôr do sol, né? Principalmente pôr do sol. Nascer do sol é muito cedo, é meio complicado para mim, mas pôr do sol eu gosto muito. Né? Quantas vezes eu falo aqui com os irmãos da igreja: meus irmãos, um dos mais lindos pôr do sol está aqui na janela da cozinha da igreja. Todo dia um espetáculo se formando diante dos nossos olhos. Só que esse espetáculo, é isso que eu falo, para aquele que não tem Deus no coração, ele é o significado por si só. Mas para aquele que crê em Deus, aquilo nos leva a uma contemplação ao Criador. Nos leva a olharmos para nós mesmos, como a gente falou aqui no começo: Senhor, eu não sou nada diante das suas mãos, mas o Senhor se vem ainda diante de tudo isso, o Senhor vem e faz a diferença na minha vida. Quantos ensinamentos, meus irmãos, nós temos através desse trato, dessa relação com o meio ambiente? Nós não estamos atentos a isso. Não estamos atentos. Concluindo essa meditação, a revelação de quem Deus é através da natureza e de sua palavra muda a nossa perspectiva. Em Cristo a gente é levado a um relacionamento diferente com Deus, com as outras pessoas e também com o meio ambiente. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Hoje também é comemorado o Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo sobre a igreja. E uma vida no Espírito, ela também se reflete no trato que nós fazemos com a natureza. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é cheio do Espírito Santo, jamais vai jogar alguma coisa no chão. Vai pegar uma latinha e jogar fora, jogar na água. A máscara, né, hoje em dia, né, hoje está menos usada, mas ainda temos pessoas usando máscara, e pode ser que volte, né, em virtude aí da situação da pandemia. Quando essas máscaras descartáveis, a gente corta as cordinhas aqui do lado, ou arrebenta quando joga fora do lixo. Quantos animais estão morrendo sufocados por causa dessas cordinhas? E a gente não se dá conta disso. Né, os mares com lixo, né, cada vez crescente, encontrando-se, né, animais marinhos ali que, né, cheios de lixo dentro de si. Uma tartaruga, né, as tartarugas mesmo morrem porque estão cheias de lixo. Elas vão comendo, mas elas não conseguem expelir. Aí elas se enchem e morrem de fome. Né? Elas morrem. Aí encontramos um outro animal que morre de fome, mas por causa ainda da ação do ser humano, que aponta muito mais para um comportamento caído, um comportamento de queda, um comportamento pecaminoso. Porque é isso, meus irmãos, quando a gente não tem esse trato, a gente reflete muito mais uma vida que carece de Deus do que uma vida no Espírito Santo de Deus. O C.S. Lewis aponta também que o que nós fazemos com relação ao meio ambiente depende de como pensamos sobre o nosso relacionamento com a natureza em geral e, por consequência, com o próprio Deus. E aí nós vamos aqui, na parte final do nosso salmo, a gente vê Davi já trazendo resultados da revelação específica de Deus, desse conhecimento geral e desse conhecimento específico do Senhor.
Porque, meus irmãos, se nós ouvimos e vemos tudo isso e não fazemos nada, alguma coisa está errada. E aí é que entra o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Nós percebemos no verso 11 que a palavra de Deus, ela nos admoesta, ela nos direciona, ela nos encoraja a guardar os seus mandamentos, a obedecermos os seus preceitos, a vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. O salmista também aponta nos versos 12 e 13 para o perdão. Se eu errei com alguém, eu devo pedir perdão. Eu sempre falo isso, sobre quando a gente fala de perdão. Se é para tomarmos uma atitude precipitada nas nossas vidas, tome uma atitude precipitada de perdoar, ou de pedir perdão. Na emoção, sabe? Você quer, não, eu te perdoo, seja precipitado em tomar a decisão de perdoar. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Isso é consequência. Quando a gente olha para tudo isso, quando a gente vê, contempla essa natureza, quando a gente contempla a lei do Senhor, quando a gente contempla a maravilhosa obra do Senhor Jesus em nossas vidas, nós olhamos para nós olhamos para o nosso interior, nós fazemos um exame do nosso interior e vemos que precisamos de Deus, que precisamos dessa palavra para nos encorajar, para nos direcionar, para seguirmos em frente e também para vivermos uma vida em harmonia com as pessoas. E o último verso, né? O resultado de um coração sábio, a gente pode assim dizer, que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Deus meu, rocha minha. Muitos pregadores usam esse verso até mesmo como uma oração pessoal antes de ministrar a palavra. Porque estamos aqui diante de uma grande responsabilidade de trazer uma palavra que não é apenas algo do nosso coração, que não é algo apenas que eu estou vendo, que eu estou sentindo, mas é algo que Deus está ministrando fortemente no meu coração e quero, pela graça de Deus, compartilhar com a igreja. Com o intuito de trazer orientação, edificação para a igreja, para a glória de Deus. Então é uma grande responsabilidade. E da mesma forma na nossa vida, né? Que a palavra dos meus lábios, o que está saindo da nossa boca? O que está saindo da nossa boca? O que está vindo nos nossos pensamentos? Meditar do meu coração, né? Meu refletir, as minhas reflexões, as palavras das minhas bocas, os meus lábios, estão sendo agradáveis à nossa rocha, ao nosso Senhor? E aí eu faço um caminho de volta para terminarmos essa brilhante, essa exposição aqui desse salmo maravilhoso. Se eu não está sendo agradável, eu preciso primeiro olhar se estou em dia com o perdoar, ou ser perdoado. Será que está alguma coisa faltando aí? Na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos? Eu preciso resolver isso. Resolva isso em nome de Jesus. Muitos problemas, às vezes, hoje em dia, é falta de perdão, meus irmãos. É falta de perdão. Ou até mesmo, ou adiante, né? Eu vou fazendo um retorno, um regresso aqui no Salmo 19. Uma vida em pecado. Uma vida distante dos caminhos do Senhor. Muitas vezes as minhas palavras, elas não estão apenas não estão sendo agradáveis a Deus. Mas de repente elas não estão sendo agradáveis a Deus porque o meu coração já está distante do Senhor há muito tempo. E aí, por consequência, as palavras vão ser reflexo daquilo que eu estou vivendo na minha vida. Para as palavras voltarem a ser agradáveis, eu preciso aproximar o meu coração novamente da presença do Senhor. Fazer como Jesus fala lá em Apocalipse 3:20 para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se você estiver aí, abre a porta, eu vou entrar e vou cear com você, vou ter comunhão com você. Abra a porta, não deixe a porta fechada, abra o coração,
para a presença do Senhor. Meus irmãos, como eu falei no início, a natureza, o meio ambiente, eles têm muito a nos ensinar. Uma vida em sintonia e harmonia com o meio ambiente aponta para a glória de Deus. E aponta para muitos ensinamentos aqui. Né? Eu falei vários temas a partir da natureza. Falamos sobre perdão, falamos sobre pecado, falamos sobre crescimento, falamos sobre sermos podados, sobre essas interações e várias situações aqui. Porque precisamos viver com essa verdade em nome de Jesus. Que Deus assim nos ajude. Amém? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Em seguida nós vamos impetrar a bênção.